Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Com esse vídeo a gente dá continuidade na nossa série Neuroarquitetura Prática na Saúde Mental. Então, neuroarquitetura é uma modalidade da arquitetura onde a gente visa projetar um ambiente, planejar um ambiente para que ele influencie a mudança de comportamento, para que as pessoas elas possam mudar os seus comportamentos e assim elas vão desfrutar mais da vida, né? E prático, porque provavelmente você vai assistir esse vídeo, já vai ter um insight ou outro para já sair aplicando. E na saúde mental, porque quando a gente tem saúde mental, consequentemente a gente vai ter uma melhor saúde física, uma melhor saúde emocional, né? E assim a gente vai tomar melhores decisões rumo a uma vida com muito mais qualidade de vida. Então hoje o tema que a gente traz é o comportamento alimentar, né? A gente vai falar sobre o comportamento alimentar, sobre o transtorno de compulsão alimentar e também sobre episódios de compulsão alimentar, né? O transtorno ele é muito diferente de um episódio de compulsão alimentar. Mas vamos então começar pelo comportamento alimentar, né? Qual que é a maneira que você está se alimentando hoje? Né? Você está se alimentando de uma maneira um pouco sem perceber tudo que você está comendo a mais que o normal, está comendo alimentos hiperprocessados, está comendo açúcar, assim, como que está hoje a sua relação com a sua alimentação, né? Então, alimentação é nutrição, a gente nutre o nosso corpo para que ele funcione da melhor maneira possível, né? A alimentação é o combustível do nosso corpo. E quando o nosso corpo está funcionando de uma maneira perfeita, consequentemente a gente tem mais saúde a curto e a longo prazo. Então a gente desfruta de uma vida melhor, né? A gente tem mais energia, mais disposição, menos doenças. Então assim, como que a alimentação ela é super importante para a nossa vida, né? Então, da maneira que a maneira, né, na verdade, que a gente se alimenta hoje, ela é uma série de fatores, é algo multifatorial, né? Então, como a gente come hoje tem influência histórica, influência cultural, influência sociocultural, influência familiar, então tudo influencia a maneira que a gente se alimenta. Então, por exemplo, assim, se na infância você ouviu a sua avó falando que, come mais, menina, se você ficar magra demais, você vai ficar doente, tá muito pálida. Então, por mais que você não aguentava comer por uma influência externa, você acabava que comia mais, né? E hoje, assim, no seu subconsciente ou até mesmo inconscientemente, você tem essa percepção de que às vezes uma pessoa muito magra, ela não tem saúde, né? Então a magreza, ela é a ausência de saúde e não necessariamente, né? Se às vezes for uma magreza assim, porque a pessoa, ela se alimenta bem, é uma magreza super saudável, né? Então assim, vários comentários, eles vão modulando o nosso comportamento. A neurociência, ela diz que todas as nossas ações, todos os nossos hábitos, todos os nossos comportamentos, eles acontecem por aprovação e punição. Então, se a gente faz algo e a gente recebe um elogio, a gente vai fazer mais aquela mesma ação. Agora, se nós sofremos uma crítica, se somos punidos por ter feito algo, provavelmente a gente vai modular a nossa ação, a gente vai modificar a nossa ação. Então, se hoje você come da maneira que você come, é por uma série de fatores. E a neurociência, ela já trouxe pra gente que através de novos hábitos é possível mudar até o nosso DNA. Então pensa, né? Hoje tudo bem, você come da maneira que você come, só que é extremamente possível você alterar a maneira que você come, você comer de uma forma mais saudável, você se alimentar com uma quantidade que o seu corpo vai dar conta daquela quantidade, né? Então o nosso corpo ele é uma máquina que ele precisa de calor para produzir calor. Então o alimento, ele é uma fonte de calor, né? Então assim, por isso que existe o sobrepeso. Às vezes uma pessoa que ela tem um sobrepeso, ela come uma quantidade de caloria, né? O corpo dela não queima toda aquela quantidade de caloria e aí se acumula no corpo dela, né? Então, assim, isso é um dos fatores. É só pra gente ter uma perspectiva mais fácil do que é o alimento. Então, assim, o alimento é o combustível que a gente usa para funcionar. E é muito curioso, porque quando a gente tem
uma alimentação equilibrada, né? Quando a gente tem uma boa fonte de carboidrato, de proteína, de gordura, de vitaminas, minerais, a nossa saúde emocional, ela funciona muito melhor, né? O nosso ânimo, a nossa disposição, os nossos hormônios do bem-estar, o nosso sono, o nosso nível de estresse, ele reduz. Então, assim, às vezes a gente fala tanto sobre alimentação, só que se você vê a alimentação como algo que realmente vai fazer você ter uma preparação emocional, física e mental para que você possa desfrutar melhor a sua vida, com certeza você vai fazer melhores escolhas na sua alimentação e vai modular o seu comportamento, né? Então, assim, agora vamos entrar um pouco na questão do transtorno de compulsão alimentar e o episódio de compulsão alimentar. Primeiro, é muito normal, às vezes, a gente ir numa festa, a gente fazer uma viagem e a gente comer um pouco mais do que a gente está habituado, né? Então, no nosso dia, a gente come ali uma certa quantidade, a gente vai para um restaurante, vai para um rodízio, que, nossa, tem tudo que a gente gosta de comer. Então, naturalmente, a gente vai comer um pouco a mais, né? Então, isso pode acontecer um episódio de compulsão alimentar, que não necessariamente é o transtorno. Então, o transtorno de compulsão alimentar, ele não é uma frescura. Não é porque tal pessoa come muito, não é só tal pessoa parar de comer ou comer menos ou ir para academia. Não, o transtorno alimentar, eles são falhas neurobiológicas no nosso cérebro. Então, por exemplo, existem áreas do cérebro que elas são afetadas. Por isso que a pessoa tende a comer mais do que o corpo dela consegue dar conta, né? De uma forma saudável, é claro. Então, por exemplo, áreas que são afetadas, né, que podem ser afetadas de acordo com o transtorno, é a área do controle inibitório, que é quando a pessoa controla os impulsos, é a área da amígdala, ela é responsável pela memória, pelas emoções, é a área do córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão. Então, todas essas áreas, já foram feitos vários estudos, essas áreas elas são afetadas. Aí por isso que a pessoa ela tende a ter esse transtorno de compulsão alimentar. Então não é uma frescura em si, é um transtorno, né? Então assim, é muito importante que a gente tenha empatia. Assim como a gente tem empatia com pessoas que sofrem de depressão, que a gente tenha empatia com pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar. Porque é uma falha neurobiológica, né? Realmente existe essa falha. Então o cérebro da pessoa ele não está 100% saudável, né? Por isso que ela tende a ter esses comportamentos. E claro, da mesma forma que a gente consegue modular o nosso DNA, né? A gente consegue modular o nosso comportamento. Então, pode ser que hoje você tenha o transtorno de compulsão alimentar diagnosticado, mas com algumas mudanças você consegue eliminar esse transtorno, né? Você consegue reduzir ou até eliminar, né? Então, no que consiste o transtorno, né? Então a gente já falou do episódio, que é muito normal as pessoas terem. O transtorno, ele é algo que acontece num período de 3 meses, quando pelo menos uma vez na semana, a pessoa, no intervalo de 2 horas, ela vai comer muito além do normal. Então, assim, num período de 3 meses consecutivos, pelo menos uma vez na semana, e no intervalo de 2 horas, a pessoa ela vai ingerir uma quantidade muito maior do que ela está habituada e do que outras pessoas comeriam, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o transtorno de compulsão alimentar, não é um alimento que a pessoa seleciona. Por exemplo, não é somente com hambúrguer, não é só com pizza, não é só com sorvete. Às vezes a pessoa ela dá o start com o alimento, né? Então ela tá comendo, sei lá, um almoço, então ela dá o start naquele almoço, só que depois ela não consegue parar. Ela vai pegar o chocolate, depois ela vai pegar a Nutella, depois ela vai pegar a bolacha e quando vê, ela tá comendo arroz puro, né? Então assim, a pessoa ela come de uma forma até descontrolada, né? Porque o controle inibitório do cérebro, ele não tá funcionando na sua totalidade, né? Então assim, a pessoa ela não tem realmente o controle de impulsos, né? Por isso que ela ingere muitos alimentos. Então é isso, né? Então assim, não é todo mundo que tem o transtorno de compulsão alimentar. Muitas pessoas elas chegam no nutricionista e falam, nossa, eu tô comendo compulsivamente. Não, você acha que você tá, mas você não está, né? Então assim, mas de qualquer forma, é muito ruim
quando a gente come uma quantidade a mais de alimento e a gente sente até um desconforto físico, né? Sente uma culpa, sente uma angústia por ter comido tudo aquilo, sente um sentimento de frustração, de desânimo, né? Putz, eu não consegui controlar o meu almoço, nossa, eu fui no rodízio e comi muito mais do que eu consigo, né? Tô fazendo a dieta tão certinho, vim aqui e comi 10 pedaços de pizza. Então, assim, agora imagina a pessoa que tem realmente o transtorno de compulsão alimentar. É tudo isso vezes 2, vezes 3, vezes 4. Então, é realmente algo muito difícil que precisa de empatia e precisa também que as outras pessoas que estejam ao redor, que elas sejam amigas, né? Que elas sejam pontos de apoio para que essa pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar, que ela consiga superar esse transtorno, né? Ou reduzir ou manter ele sob controle. E assim, dentro da nossa casa, agora trazendo um pouco da neuroarquitetura, como que a gente consegue amenizar, como que a gente consegue reduzir os danos desse transtorno, né? Então, assim, lembra que a nossa casa é o espaço que a gente mais passa tempo, né? Então, é o espaço também que a gente mais está confortável, que a gente mais está seguro, né? Então, assim, a gente acaba fazendo mais coisas que as pessoas não vão ver, né? Por isso, assim, muitos episódios de compulsão alimentar ou até mesmo transtorno de compulsão alimentar acontece dentro de casa, né? Então, assim, primeira coisa, se você quer realmente reduzir a quantidade de comida que você come, ou se você simplesmente quer parar de comer doce, quero diminuir a minha quantidade de carbo, quero parar de comprar bolacha, né? Então, assim, se você quer fazer qualquer mudança no seu padrão alimentar, no seu menu, né, na sua dieta, primeira coisa, não tenha disponível os alimentos que não fazem bem para você, né? Então, assim, não tenha disponível alimentos com muito açúcar, alimentos com muita gordura saturada, né? Gordura saturada ruim. Então, alimentos que são hiperprocessados, que são transgênicos. Então, se você tá aí tendo uma luta contra o açúcar, se você quer reduzir o seu consumo de açúcar, não tenha na sua casa produtos que contenham açúcar, né? Mas aí você me fala assim, putz, Flávia, mas eu fui no mercado, eu comprei um monte de chocolate suíço que eu adoro, mas já tá lá em casa, o que eu faço? Esconde, né? Então, assim, guarda até quando você tiver realmente com esse comportamento sob controle, aí você vai lá e pega um quadradinho do chocolate, né? Pega um pedacinho, não precisa comer mais a barra inteira, né? Então, assim, gente, na vida, tudo é momento. Então, às vezes, hoje você está nesse momento de modular o seu comportamento, de modular a sua ação, né? Então, assim, elimina tudo que são potenciais de falha, né? Então, elimina, assim, todos os obstáculos para que você consiga amenizar amenizar não, para que você consiga amenizar, claro, o transtorno, mas modular o seu comportamento. Quando você modular o seu comportamento, aí sim você vai ter o seu córtex pré-frontal, ele vai estar muito mais trabalhado, né? Então, assim, você vai ter um poder de decisão muito maior do que você tem hoje, né? Então, assim, na sua cozinha, ao invés de ter alimentos hiperprocessados, troque por alimentos naturais, né? Então, assim, compre mais frutas, ao invés da barra de chocolate, ao invés da paçoquita, tenha a frutose, né? Que é um açúcar, que é um tipo do açúcar, assim, natural. É muito mais amigo do nosso organismo, né? Então, assim, compre mais verduras, deixe essas coisas, deixe as opções mais saudáveis, mais práticas, mais fáceis de você. Porque se a barra de chocolate estiver lá em cima do último armário da cozinha, provavelmente você não vai subir até lá para pegar um chocolatezinho, você vai ter preguiça, né? Então, assim, module a sua rota, sabe? Faça uma rota na sua cozinha mesmo, que seja uma rota de apoio, uma rota de uma alimentação mais saudável. E claro, né, busque ajuda profissionais, medite, né? Por que eu falo sobre meditação? Porque quando a gente pratica a presença, o mindfulness, a gente aumenta o nosso poder inibitório, o nosso poder de controle, a gente controla melhor aquilo que a gente vai comer, né? A gente melhora as funções do controle inibitório, do córtex pré-frontal, a gente equilibra as nossas emoções. Então, assim, se você está realmente lutando contra algo, né, principalmente com essa coisa da comida, às vezes a meditação vai te ajudar muito, vai reduzir sua ansiedade, vai reduzir o seu estresse, e aí você não vai descontar as suas emoções no alimento, né? Então, assim, existem várias coisas
que você pode começar a fazer uma caminhada, um esporte, uma academia. Dormir bem assim é fundamental para que você tenha mais ânimo, mais motivação de se alimentar bem. Academia é a mesma coisa, se você faz esporte, naturalmente você vai buscar por alimentos que vão ser muito mais nutritivos para o seu corpo do que alimentos hiperprocessados, alimentos hipercalóricos, né? Hiper com muito carboidrato ruim, né? Carboidrato não é necessariamente ruim, na verdade é bom, mas existem vários tipos de carboidrato, né? Então é isso, gente. Se você quer então mudar o seu comportamento, module a sua casa, busque ajuda, faça meditação, esporte, né? Durma bem, tome bastante água. E assim, no seu armário tem apenas aqueles alimentos que você sabe que vão te fazer bem, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui no comentário. Até mais, valeu!